Você já se perguntou quem é o eu que pensa os seus pensamentos? Ou de onde vem essa voz que mora dentro da sua cabeça e comenta absolutamente tudo o que você faz? Pode parecer meio estranho no começo, quase como se fosse loucura. Mas a verdade é que esse eu que tenta encontrar respostas muitas vezes é justamente o maior obstáculo para enxergar a verdade. Krishnamurti dizia: quando o observador percebe que é o observado, nasce a compreensão. Essa ideia que parece simples é, na verdade, uma das mais profundas que você pode experimentar. Ela não é um truque mental, nem uma frase bonita para a rede social. É uma mudança de perspectiva tão radical que pode virar a sua vida de cabeça para baixo, ou talvez, pela primeira vez, colocá-la de pé. O problema escondido que a maioria das pessoas não vê. Imagine a cena. Você está dirigindo e, de repente, alguém te dá uma fechada. O susto vem na hora, seu corpo reage, o coração acelera, os músculos se contraem. Essa reação dura segundos, é o instinto natural de autopreservação. Mas logo depois, a voz interna entra em ação. Esse cara poderia ter matado alguém. Que irresponsável, quase causa um acidente. Esse cara merece uma lição. E essa conversa interna vai crescendo, inflamando a raiva. É por isso que tantas brigas de trânsito terminam em tragédia. Não foi a fechada em si, foi a narrativa criada pela mente. Essa voz não apenas revive o momento, como aumenta a dor, a fúria e o sofrimento. E o pior, a maioria das pessoas nem percebe que esse é o eu de mentira, o comentarista interno, e não a sua verdadeira essência. Aprenda na prática a controlar a voz interna e suas emoções, ativar o seu consciente e ter domínio real de quem verdadeiramente é você. Diário da voz interna. Anote por 5 minutos tudo o que sua mente disser sem filtrar. Depois leia em voz alta e perceba como esses pensamentos parecem vir de fora de você. Exercício do ouvinte. Sente-se em silêncio e, em vez de tentar calar a mente, apenas ouça como se a voz fosse uma rádio tocando ao fundo. Pergunte-se: quem está ouvindo? Reversão de papéis. Escolha um pensamento autocrítico ou raivoso. Eu não aguento esse tipo de motorista. Pergunte-se: se essa voz não fosse minha, eu acreditaria nela? O que a ciência diz sobre isso? Pesquisas em neurociência mostram que o Default Mode Network, rede de regiões cerebrais que se ativa quando estamos falando conosco mesmos, é responsável pela voz interna e pelo excesso de autorreferência. Estudos indicam que práticas de atenção plena reduzem a atividade do DMN, trazendo mais clareza e menos identificação com os pensamentos. O que Jesus já dizia há milênios atrás: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não falava apenas da audição física, mas da capacidade de ouvir além da mente barulhenta, de perceber a verdade que está além da voz interna. Todos nós, em algum momento, carregamos o peso da autoconsciência exagerada. Aquela sensação de estarmos sendo julgados o tempo todo, não pelos outros, mas por nós mesmos. Você age e logo depois surge a voz: isso estava certo. Aquilo foi errado. Você devia ter feito diferente. É como um narrador esportivo descrevendo um jogo que ele mesmo inventou. O mais curioso é que acreditamos que somos essa voz. Mas e se não for? E se essa voz for apenas um ruído de fundo e o seu verdadeiro eu for aquele que escuta, silencioso, presente, atento, mas que nunca dá opinião? O problema escondido. Pense numa reunião de trabalho. Você dá uma opinião e, mesmo que ninguém critique, a voz interna começa o julgamento. Falei besteira? Será que fui claro? Estão achando que sou incompetente? Esse diálogo interno gera ansiedade, vergonha e até sabotagem. Muitas pessoas deixam de crescer profissionalmente ou de se expor em público, não por causa dos outros, mas porque estão presas no crítico interno, o eu de mentira, que nunca está satisfeito.
O ego se disfarça de conselheiro, mas na verdade mina a autoconfiança e cria uma prisão invisível. Experimente na prática a revelar essa voz que te faz mal. Revelando o crítico. Toda vez que perceber a autocrítica, escreva em 2 colunas. De um lado a frase da voz interna, do outro uma resposta consciente e compassiva, como se estivesse falando com um amigo. Exposição controlada. Faça algo pequeno que normalmente evitaria por medo de julgamento. Exemplo, fazer uma pergunta em público. Depois, observe como a mente cria histórias que não correspondem à realidade. Rótulo mental. Quando surgir a voz crítica, ao invés de acreditar, apenas rotule. Pensamento de crítica. Isso ajuda a ver a voz como um objeto mental, não como verdade. O que a ciência diz sobre isso? Estudos em psicologia cognitiva mostram que a ruminação autocrítica está fortemente ligada à ansiedade e depressão. Pesquisas em Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Segal 2013, comprovam que identificar os pensamentos como eventos mentais e não como verdades reduz recaídas depressivas e aumenta a resiliência emocional. Jesus já dizia: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Aqui ele convida a sair da ruminação constante do ego e viver no presente, sem se aprisionar ao julgamento mental que insiste em projetar erros e falhas. Existe um espaço que quase ninguém percebe, mas que está sempre presente: o silêncio entre um pensamento e outro. Esse intervalo é como uma fresta de luz que mostra que você não é os pensamentos, mas aquele que os observa. O problema é que a maioria vive tão identificada com a mente que nem imagina que esse espaço existe. Veja como isso acontece no dia a dia. Você está tentando dormir, mas a mente não para. Surge uma preocupação com o trabalho, depois um arrependimento por algo que disse, em seguida uma lembrança aleatória da infância. É como se a mente fosse uma TV que não desliga nunca. Só que o corpo sente, a ansiedade aumenta, o coração acelera, o sono desaparece. Tudo porque não conseguimos acessar esse silêncio, essa pausa natural que existe entre um pensamento e outro. Para experimentar, basta se permitir observar. Feche os olhos, acompanhe a respiração e perceba que, entre uma ideia e outra, existe um breve vazio. Nesse vazio não há julgamento, não há medo, nem passado, nem futuro. É um instante de paz, onde você descobre que o seu verdadeiro eu não é a voz que fala, mas a consciência que testemunha. Você pode treinar esse estado com um exercício simples. Um deles é contar a respiração. Inspire contando até 4. Segure por 2. Expire em 6. Nesse ritmo, em poucos minutos, a mente desacelera e o espaço de silêncio aparece. Outra forma é escolher uma palavra neutra, como paz ou vida, e repeti-la mentalmente. Sempre que outro pensamento surgir, apenas volte à palavra, sem brigar com a mente. Também funciona prestar atenção total em algo cotidiano, como beber água. Sinta a temperatura, o gosto, a sensação no corpo. Esse foco absoluto cria naturalmente o espaço entre os pensamentos. A ciência confirma esse poder. Estudos em neurociência mostram que práticas de atenção plena alteram a atividade do cérebro, reduzindo o excesso de ruminação mental e aumentando a sensação de presença. Pesquisas publicadas no JAMA Internal Medicine, Goyal et al., 2014, revelaram que programas de meditação reduzem significativamente ansiedade, estresse e insônia, justamente por ajudar as pessoas a acessar esse silêncio interior. Jesus já apontava para essa verdade quando dizia: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Esse
dentro de vós é exatamente esse espaço silencioso, onde não há voz interna dominando, apenas a presença viva do que você realmente é. Desde cedo, somos moldados por vozes externas: família, escola, religião, sociedade. A cada palavra repetida, a cada regra imposta, vamos construindo uma imagem de nós mesmos que nem sempre corresponde ao que realmente somos. Essa construção é o que podemos chamar de eu de mentira, um personagem criado para se encaixar, agradar e sobreviver. O problema é que muitos passam a vida inteira acreditando que são esse personagem, enquanto o eu verdadeiro, livre, criativo e pleno, fica escondido. Isso se manifesta em situações simples. Imagine alguém que sempre ouviu dos pais que dinheiro é sujo ou riqueza afasta de Deus. Ao crescer, essa pessoa pode até ter boas ideias de negócios, mas a voz interna sabota. Não vai dar certo, não é para você, melhor não arriscar. Não é que a pessoa não tenha potencial, é que o eu de mentira assumiu o controle, carregando crenças limitantes que impedem a expressão do eu de verdade. O mais cruel é que esse processo acontece de forma tão automática que a pessoa nem percebe que está vivendo uma vida que não é sua. Mas há caminhos para se libertar dessa prisão invisível. Uma prática simples é começar a observar as frases que você repete para si mesmo e perguntar: isso veio de mim ou alguém me ensinou a acreditar nisso? Outra forma é listar 3 situações em que você agiu apenas para agradar ou se encaixar, e depois refletir: se eu fosse totalmente livre, teria feito diferente? Também funciona se colocar em pequenas escolhas do dia a dia, como o que vestir, o que comer ou como usar o tempo livre, e perguntar: estou escolhendo porque quero ou porque esperam isso de mim? São exercícios pequenos, mas que expõem a diferença entre o eu condicionado e o eu autêntico. A ciência também tem mostrado o impacto dessas camadas de condicionamento. Estudos em psicologia social comprovam que crenças internalizadas desde a infância moldam comportamentos inconscientes na vida adulta. Pesquisas sobre aprendizado implícito, de Greenwald e Banerjee, 1995, revelam que carregamos preconceitos e limitações adquiridas sem perceber, mas que podem ser modificados quando trazidos à consciência. Isso significa que quanto mais clareza temos do que é nosso e do que foi imposto, mais livres nos tornamos para agir como realmente somos. Jesus também falava sobre essa libertação quando dizia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Essa verdade não é uma regra externa, mas a revelação de quem você realmente é por dentro. É quando o eu de mentira perde força e o eu de verdade finalmente pode florescer. Muita gente acredita que pensa de forma livre, que toma decisões por conta própria e que conduz a própria vida. Mas, quando olhamos mais fundo, percebemos que grande parte do que chamamos de nossas escolhas foi implantado de fora para dentro, de forma tão sutil que nem percebemos. A manipulação começa cedo e se infiltra em todos os espaços: na música que embalou a juventude, nos programas de TV que ditaram moda e comportamento, na escola que ensina a competir e obedecer, no trabalho que reforça a corrida sem fim por desempenho, na política que promete um futuro melhor e na religião que muitas vezes prende em dogmas. Veja um exemplo simples. Uma pessoa chega cansada do trabalho, liga a TV e começa a assistir a um reality show. A mente relaxa, mas ao mesmo tempo vai absorvendo padrões, a forma de falar, de vestir, de consumir. Sem perceber, no dia seguinte está comentando o programa, repetindo expressões, desejando roupas parecidas. Isso se repete milhões de vezes até que o comportamento de uma sociedade inteira muda, não por reflexão, mas por imitação inconsciente.
O mesmo acontece com músicas que exaltam violência, traição ou consumo excessivo. Aquilo que entra repetidamente no ouvido passa a ser normalizado e, de pouco a pouco, molda valores e atitudes. O problema é que, quando estamos imersos nesse processo, achamos que é natural. Só que viver no piloto automático, reproduzindo comportamentos, é entregar a própria vida a controles invisíveis. É como ser um fantoche sem perceber os fios. Existem formas de recuperar o controle. Um exercício poderoso é escolher um dia para ficar sem consumir nenhum tipo de mídia, sem TV, redes sociais ou música. Apenas observe como o silêncio parece desconfortável e como a mente sente falta do estímulo externo. Isso mostra o quanto você está condicionado. Outra prática é refletir sobre 3 hábitos que você tem hoje e se perguntar: isso veio de mim ou foi aprendido porque vi todo mundo fazer? Também funciona passar a filtrar o conteúdo que consome, escolhendo músicas, programas e leituras que elevem em vez de apenas entreter ou distrair. É como trocar a comida ultraprocessada por alimento saudável, só que no campo mental. A ciência já comprovou a força dessa manipulação. Estudos em psicologia da mídia mostram que a exposição repetida a determinados conteúdos altera a percepção do que é certo ou errado. A teoria do cultivo, Gardner, 1998, por exemplo, demonstra que pessoas que consomem muita televisão tendem a acreditar que o mundo é mais violento ou superficial do que realmente é, simplesmente porque internalizam as narrativas que assistem. Ou seja, o que entra repetidamente pela mente acaba se tornando a sua verdade. Jesus já alertava para esse risco quando dizia: cuidado com o fermento dos fariseus. Marcos 8:15. Ele usava a metáfora do fermento porque basta uma pequena quantidade para levedar toda a massa. Assim também acontece com as ideias externas. Uma semente plantada no coração pode crescer e tomar conta de tudo, se você não tiver consciência de onde ela veio. Grande parte do que você acredita ser sua personalidade é, na verdade, resultado de repetição. O cérebro aprende por repetição, reforçando conexões neurais cada vez que uma ideia ou comportamento é praticado. É por isso que hábitos se tornam automáticos e crenças parecem verdades absolutas. O problema é que essa mesma força que serve para aprender também serve para aprisionar. Se você repetir uma mentira sobre si mesmo tempo suficiente, eu não sou bom bastante, eu sempre erro, ninguém gosta de mim, o cérebro passa a tratá-la como realidade. Pense em alguém que desde criança ouviu que era bagunceiro ou preguiçoso. Essa pessoa cresce repetindo internamente esse rótulo e, sem perceber, age de acordo com ele. Isso gera um ciclo. A crença molda o comportamento, que reforça a crença, e o círculo se fecha. Muitas vidas são limitadas não por falta de talento, mas pela repetição de mensagens negativas internalizadas ao longo dos anos. Mas, se a repetição pode aprisionar, também pode libertar. Pequenas práticas conscientes começam a quebrar o padrão. Você pode, por exemplo, escolher uma afirmação positiva que desafia a crença antiga, eu sou capaz, eu mereço coisas boas, e repeti-la diariamente olhando nos próprios olhos no espelho. Também pode escrever novas narrativas sobre experiências antigas, reinterpretando-as de forma mais leve. Em vez de eu falhei, escrever eu aprendi algo importante. E ainda treinar gratidão. Antes de dormir, listar 3 coisas boas do dia, por menores que sejam. Esse tipo de repetição constrói novas trilhas neurais, fortalecendo um estado mental mais saudável. A ciência explica esse fenômeno através da neuroplasticidade. Pesquisas mostram que o cérebro está em constante mudança e que práticas repetidas literalmente redesenham circuitos neurais. Isso significa que, com intenção e consistência, você pode remodelar padrões mentais e emocionais
criando uma versão de si mesmo mais alinhada com o que deseja ser. Jesus também usou a força da repetição não para aprisionar, mas para libertar. Ele ensinava: pedi e dar-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-vos-á. Esse chamado para pedir, buscar e bater é um convite à persistência, à repetição consciente de ações alinhadas ao que se deseja. Não é sobre insistir em medo ou reclamação, mas sim sobre repetir com fé e intenção até que a transformação se manifeste. Grande parte do que você acredita ser sua personalidade é, na verdade, resultado de repetição. O cérebro aprende por repetição, reforçando conexões neurais cada vez que uma ideia ou comportamento é praticado. É por isso que hábitos se tornam automáticos e crenças parecem verdades absolutas. O problema é que essa mesma força que serve para aprender também serve para aprisionar. Se você repetir uma mentira sobre si mesmo tempo suficiente, como "eu não sou bom bastante, eu sempre erro, ninguém gosta de mim", o cérebro passa a tratá-la como realidade. Pense em alguém que desde criança ouviu que era bagunceiro ou preguiçoso. Essa pessoa cresce repetindo internamente esse rótulo e, sem perceber, age de acordo com ele. Isso gera um ciclo. A crença molda o comportamento, que reforça a crença, e o círculo se fecha. Muitas vidas são limitadas não por falta de talento, mas pela repetição de mensagens negativas internalizadas ao longo dos anos. Mas se a repetição pode aprisionar, também pode libertar. Pequenas práticas conscientes começam a quebrar o padrão. Você pode, por exemplo, escolher uma afirmação positiva que desafia a crença antiga, como "eu sou capaz", "eu mereço coisas boas", e repeti-la diariamente olhando nos próprios olhos no espelho. Também pode escrever novas narrativas sobre experiências antigas, reinterpretando-as de forma mais leve, em vez de "eu falhei", escrever "eu aprendi algo importante". E ainda treinar gratidão. Antes de dormir, listar 3 coisas boas do dia, por menores que sejam. Esse tipo de repetição constrói novas trilhas neurais, fortalecendo um estado mental mais saudável. A ciência explica esse fenômeno através da neuroplasticidade. Pesquisas mostram que o cérebro está em constante mudança e que práticas repetidas literalmente redesenham circuitos neurais. Isso significa que, com intenção e consistência, você pode remodelar padrões mentais e emocionais, criando uma versão de si mesmo mais alinhada com o que deseja ser. Jesus também usou a força da repetição, não para aprisionar, mas para libertar. Ele ensinava: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Esse chamado para pedir, buscar e bater é um convite à persistência, à repetição consciente de ações alinhadas ao que se deseja. Não é sobre insistir em medo ou reclamação, mas sim sobre repetir com fé e intenção, até que a transformação se manifeste. Descobrir o observador dentro de si é transformador, mas de nada adianta se isso ficar apenas como uma ideia bonita na mente. O verdadeiro desafio é trazer essa consciência para o dia a dia, no meio do caos, do barulho, dos problemas e das emoções. É aí que muita gente se perde. Entende intelectualmente que não é a voz interna, mas continua vivendo como se fosse. Veja como isso acontece. Você acorda atrasado, pega o celular e já é bombardeado por mensagens, notificações e tarefas. Em minutos a mente está em modo automático, reagindo a tudo, sem nenhum espaço de presença. É assim que passamos horas ou dias inteiros, sem realmente estar no momento, apenas correndo atrás do que a mente dita. Esse estado gera estresse, cansaço e a sensação de que a vida está passando rápido demais. Mas é possível viver de outra forma. Estar presente não significa parar tudo ou se isolar, mas voltar ao corpo e à respiração várias vezes ao dia. Enquanto lava a louça, por exemplo, sinta a temperatura da água, o som das gotas, o movimento das mãos. No meio de uma reunião, perceba o contato dos pés com o chão antes de responder. Quando o estresse vier, respire fundo e repita mentalmente: eu sou o espaço que observa isso. Pequenos gestos como esses trazem você de volta ao observador, sem precisar mudar nada no mundo externo. A ciência comprova o poder dessa prática. Estudos sobre mindfulness
mostram que pessoas que treinam atenção plena têm níveis menores de cortisol, o hormônio do estresse, e apresentam maior clareza mental e bem-estar subjetivo. Isso quer dizer que viver no observador não é algo místico, mas uma habilidade treinável, que traz benefícios físicos e emocionais concretos. Jesus também nos ensinou sobre isso de forma simples e profunda. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. É exatamente esse o convite. Parar de viver no piloto automático, ansioso pelo futuro, e voltar ao único lugar onde a vida realmente acontece, o momento presente. Quando você vive como observador, cada detalhe do dia ganha vida. O cheiro do café, o vento no rosto, a risada de uma criança. E, de repente, mesmo sem mudar nada lá fora, o mundo parece mais leve. Depois de toda essa jornada de perceber a voz interna, o ego, o condicionamento e o observador, o passo final é o mais simples, sim, ao mesmo tempo o mais desafiador: parar de lutar. A mente quer resolver, entender, controlar, mas o observador não exige nada disso. Ele está sempre presente, esperando apenas ser reconhecido. O problema é que insistimos em buscar a paz como se ela estivesse em algum lugar distante, em um futuro onde tudo esteja resolvido. Pensamos, quando eu tiver dinheiro, quando eu me curar, quando eu perdoar, aí sim estarei em paz. Mas a paz não está no futuro. Está no intervalo entre um pensamento e outro, no espaço silencioso que você já experimenta sem perceber. Essa simples prática mostra que você não é o que pensa, é o que observa. Você pode até transformar esse exercício em um hábito. Ao acordar, reservar um momento para apenas sentir a respiração e se lembrar de que você é o céu, não as nuvens. E quando enfrentar um problema, fazer a pergunta libertadora: isso vai permanecer ou vai passar? A maioria das angústias perde força quando percebemos que são apenas nuvens passageiras. A ciência confirma que esse tipo de observação muda a forma como o cérebro reage ao estresse. Estudos sobre meditação de atenção aberta mostram que pessoas que praticam regularmente desenvolvem maior resiliência emocional e se recuperam mais rápido de situações difíceis. Jesus resumiu esse estado de presença com uma frase simples e poderosa: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Ele não falava de um lugar geográfico ou de uma promessa futura, mas de uma realidade interior que pode ser acessada agora. É um convite para sentar, observar e deixar que o silêncio revele quem você é de verdade. Nesse espaço, os problemas continuam existindo, mas já não têm o poder de te definir. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é diferente da maioria. Enquanto mais de 90% das pessoas passam o dia presas no piloto automático, você escolheu parar, refletir e olhar para dentro. E só esse gesto já te coloca passos à frente, porque a verdadeira transformação começa com consciência. Mas não pare aqui. Essa jornada é contínua e cada passo que você dá te aproxima mais de quem você realmente é. Se algo tocou você hoje, se fez sentido, é porque o seu coração está pronto para ir além. Clique no próximo vídeo e continue essa busca pela verdade. Cada insight, cada reflexão é uma peça do quebra-cabeça que vai mudar para sempre a forma como você vê o mundo e a si mesmo. Coloque nos comentários aquilo que mais te ajudou a despertar. Seja um mestre de si. Te vejo no próximo vídeo.